Abóbora japonesa. Como cultivar e produzir bem no Brasil? Você sabia que a chamada abóbora japonesa, ou kabocha, conquistou espaço nas lavouras brasileiras e pode apresentar excelente produtividade? Mas existe um detalhe: não basta plantar a semente e esperar a abóbora crescer. Escolha da variedade, época de plantio, polinização, adubação, irrigação e manejo das ramas fazem toda a diferença no resultado. Hoje vamos mostrar como funciona o cultivo da abóbora japonesa no Brasil, desde o plantio até a colheita. A abóbora japonesa, também conhecida popularmente como abóbora kabocha, ou kabocha, tem sua origem no Japão. Curiosamente, apesar de ser amplamente associada à culinária japonesa e cultivada no Brasil com esse nome, o híbrido moderno, que é o resultado do cruzamento entre as espécies Cucurbita maxima e Cucurbita moschata, foi desenvolvido inicialmente a partir de variedades trazidas de outras regiões e aprimoradas pelos agricultores japoneses. 1. O que é a abóbora japonesa? A abóbora japonesa é conhecida comercialmente como kabocha. Apesar do nome, ela é amplamente cultivada no Brasil e se adaptou muito bem a diferentes regiões. Os frutos geralmente apresentam casca verde escura, polpa alaranjada, textura mais firme e sabor adocicado. É muito utilizada na culinária e possui boa aceitação no mercado. Onde pode ser cultivada? A abóbora japonesa pode ser cultivada em diversas regiões brasileiras. Ela se desenvolve melhor em condições de temperatura amena a quente, com boa luminosidade. O excesso de frio pode prejudicar o desenvolvimento, enquanto temperaturas muito elevadas durante determinadas fases podem afetar a formação dos frutos. Por isso, a época de plantio deve ser ajustada ao clima de cada região. Solo ideal. A cultura prefere solos bem drenados, ricos em matéria orgânica, com boa disponibilidade de nutrientes, sem encharcamento. Antes do plantio, o ideal é realizar a análise do solo. A partir dela é possível corrigir a acidez e fazer a adubação de maneira muito mais eficiente. Plantio. A abóbora japonesa pode ser estabelecida por semeadura direta ou produção de mudas. No plantio direto, as sementes são colocadas no local definitivo. Já as mudas permitem maior controle no início do desenvolvimento e podem reduzir perdas na fase inicial. O espaçamento depende da variedade, do sistema de cultivo e da fertilidade do solo. Como a planta produz ramas vigorosas, é importante deixar espaço suficiente para seu desenvolvimento. Irrigação. A água é fundamental principalmente durante germinação seta apontando para a direita, crescimento seta apontando para a direita, floração seta apontando para a direita, formação dos frutos. Mas atenção, a abóbora gosta de umidade, não de solo encharcado. O excesso de água pode favorecer problemas radiculares e doenças. A irrigação deve manter o solo com umidade adequada, evitando tanto a falta quanto o excesso. Polinização, um dos pontos mais importantes, e aqui está um dos grandes segredos da produção. A abóbora possui flores masculinas e femininas, geralmente na mesma planta, mas separadas. As flores masculinas produzem o pólen, enquanto as femininas possuem o ovário que dará origem ao fruto. Para que o fruto se desenvolva adequadamente, o pólen precisa ser transferido da flor masculina para a flor feminina. Esse processo é feito principalmente por abelhas e outros insetos polinizadores, que são essenciais para o sucesso da lavoura. Em áreas com baixa presença de polinizadores, clima desfavorável, chuvas intensas ou frio, ou em cultivos protegidos, pode ser necessário realizar a polinização manual da abóbora japonesa. Esse processo consiste em coletar o pólen da flor masculina, geralmente nas primeiras horas da manhã, quando ele está mais viável, e transferi-lo cuidadosamente para o estigma da flor feminina. Isso pode ser feito com o uso de um pincel macio, cotonete ou até mesmo encostando diretamente as flores. A polinização manual é uma técnica simples, mas muito eficiente para garantir a formação dos frutos, aumentar a uniformidade da produção, reduzir perdas por falha de fecundação,
melhorar a produtividade em áreas com poucos polinizadores. Em cultivos comerciais, essa prática pode ser decisiva em determinados períodos do ciclo, principalmente quando há desequilíbrio ambiental ou baixa atividade de abelhas. A principal diferença da flor masculina da abóbora japonesa, ou cabotiã, é que ela não tem um mini fruto, a abobrinha, na base, nascendo apenas com um cabinho fino e longo, enquanto a flor feminina já traz o pequeno ovário em formato de fruto logo abaixo das pétalas. Uma pequena pausa. Os repetidores de sinal baseados no sistema Mesh W6 estão ajudando muitos produtores a melhorar a internet em sítios, chácaras e pomares. Eles oferecem uma conexão mais estável para câmeras, sensores e irrigação automatizada. E lembrando que o canal participa do programa de afiliados do YouTube Shopping. Comprando qualquer produto pelo link que aparece na tela ou na descrição, o canal recebe uma pequena comissão sem custo adicional para você. Como a polinização afeta o fruto? Uma polinização inadequada pode resultar em frutos que não se desenvolvem, aborto de frutos, deformações, baixa produtividade. Por isso, preservar os polinizadores pode ser tão importante quanto fornecer água e nutrientes para a planta. Adubação. A adubação deve ser baseada, principalmente, na análise do solo e na recomendação técnica para a cultura. A planta necessita de nutrientes durante todo o ciclo, mas a demanda muda conforme seu desenvolvimento. No início, o objetivo é favorecer o estabelecimento e o crescimento vegetativo. Depois, durante a floração e formação dos frutos, o equilíbrio nutricional passa a ser ainda mais importante. Evite o excesso de adubação nitrogenada. Muito nitrogênio pode estimular crescimento vegetativo excessivo em detrimento da produção. Pragas e doenças como outras cucurbitáceas, a abóbora pode sofrer com diferentes pragas e doenças. Entre os problemas possíveis estão pulgões, moscas brancas, brocas, ácaros e doenças causadas por fungos, bactérias e vírus. O monitoramento frequente é fundamental. Quanto mais cedo o problema for identificado, maiores são as possibilidades de controle adequado. Manejo das ramas. As ramas ocupam bastante espaço. Por isso, o produtor precisa planejar o cultivo antes mesmo do plantio. Em sistemas comerciais, o manejo pode incluir o direcionamento das ramas para facilitar irrigação, pulverizações, monitoramento, polinização, colheita. O manejo deve ser realizado com cuidado para não causar danos desnecessários à planta. Quando colher? A colheita ocorre quando os frutos atingem a maturidade adequada, característica que varia conforme a cultivar. Alguns sinais incluem mudanças na coloração e endurecimento da casca, além do aspecto do pedúnculo. É importante não considerar apenas o tamanho do fruto. O ponto de maturação influencia diretamente a qualidade, o sabor e a conservação. E depois da colheita? A abóbora japonesa apresenta boa capacidade de conservação quando colhida no ponto adequado e armazenada em condições apropriadas. Frutos machucados ou com ferimentos têm maior risco de deterioração. Por isso, o cuidado durante a colheita, transporte e armazenamento também interfere no resultado econômico. Vale a pena cultivar? A resposta depende de vários fatores: produtividade mais custo de produção mais preço de venda mais qualidade dos frutos. O produtor precisa considerar sementes, preparo do solo, fertilizantes, irrigação, mão de obra, controle fitossanitário, colheita e comercialização. Não existe uma produtividade ou rentabilidade única para todo o Brasil. Cada região e sistema de produção apresentam uma realidade diferente. A abóbora japonesa é uma cultura que pode apresentar boa produtividade e excelente aceitação comercial, mas o resultado começa muito antes da colheita. Escolher uma boa variedade, preparar corretamente o solo, fornecer água e nutrientes na medida certa e, principalmente, garantir uma boa polinização são pontos fundamentais. E agora eu quero saber, você já cultivou abóbora japonesa? Conte nos comentários qual foi a sua experiência. E se você gosta de conteúdos sobre plantas, frutas, cultivo e produção,
Deixe o seu dedão para cima e acompanhe o canal para os próximos vídeos. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso canal. E para quem é novo aqui, eu me apresento. Eu sou José Luiz e a minha intenção principal é relatar matérias relacionadas ao cultivo de pitaias. E como consequência disso, o nosso acervo mantém vários vídeos que abordam o tema. Mas para variar, temos também matérias de cultivo de outras frutíferas e plantas ornamentais. Aliás, posso afirmar categoricamente que as dicas são deveras importantes e diretamente ligadas ao tema da sustentabilidade, cuja principal intenção é preservar a nossa mãe natureza. Peço que me sigam nas redes sociais e agradeço a todos que assistiram este vídeo. Caso tenham gostado, deixe seu like, comente, compartilhe e quem não é inscrito, faça a inscrição no canal. Até o próximo!